Vamos ter ainda uma palavra de oração. Maravilhoso e doce Espírito Santo, é o teu ministério abrir os nossos olhos, para que possamos ver a beleza, a sublimidade, a excelsitude do nosso amado Senhor. É o teu ministério, amado Espírito Santo, abrir o nosso entendimento para tocarmos a realidade da palavra. É o teu ministério, amado e doce Espírito Santo, trazer a revelação dos conselhos eternos do nosso Deus a nós. É o teu ministério, amado Espírito Santo, formar Cristo em nós. Então nós rogamos a tua presença santa em nós, entre nós, livrando-nos da frivolidade, livrando-nos das distrações, dando-nos um coração de reverência, cheio de alegria, um coração de temor, um coração atento àquilo que tu desejas comunicar nesta noite. Ó doce e amado Espírito, flua em nós, manifesta a tua vida em nós, entre nós. Nós reconhecemos, doce Espírito, que sem o teu agir, nada podemos. Nós não poderemos ver ao nosso amado Senhor, não poderemos tocar na palavra. Então, como um só, nos colocamos diante deste anseio. Fala-nos, pois desejamos ouvir. Comunica a tua palavra nesta noite. Nós oramos em nome do nosso amado Jesus, para a glória do nosso Deus e Pai. Amém. Hebreus capítulo 2, a partir do versículo 1. Diz a palavra do Senhor: por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Capítulo 5, a partir do versículo 11. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vós tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite, e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. E por fim, nessa primeira sessão de leitura, capítulo 11 desse mesmo livro, Hebreus, a partir do versículo 36. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem
aperfeiçoados. São essas, então, as leituras até o momento. Se faz necessário, irmãos, nós fazemos uma pequena observação dentro do contexto no qual nós nos situamos, para então estar mostrando aos amados qual é o encargo que o Senhor tem dispensado ao meu coração para comunicar aos santos. Esses irmãos de origem hebreia eram cristãos e estavam debaixo de uma grande perseguição. Possivelmente, pensa-se, ou debaixo do império de Nero, mesmo no seguinte, Domiciano. Mas o fato é que eles estavam debaixo de uma tremenda pressão. E junto com isto, os próprios patrícios estavam desferindo contra eles também perseguições muito violentas. Então eles recebem essa carta de consolo e também de exortação. Mas o que nos chama a atenção é que na primeira leitura que nós fizemos, a palavra de Deus mostra-nos aqui, através de uma advertência, o perigo de uma negligência muito grande, de negligenciarmos uma tão grande salvação, uma insubstituível salvação, uma poderosa salvação, uma inigualável salvação que nos foi dada através da pessoa gloriosa de Cristo. Todo o livro de Hebreus, então o autor, pelo Espírito Santo, vai nos mostrar a superioridade de Cristo em todas as comparações que são feitas, com os anjos, com os sacerdócios, sejam eles aarônicos, levíticos, enfim, vai nos mostrando a superioridade absoluta de Cristo Jesus. E estes irmãos receberam esta palavra. Então, o que nos chama a atenção, partindo dessa palavra inicial, dessa tão maravilhosa, insubstituível salvação, que nós não podemos negligenciá-la. Então vem o autor de Hebreus, no capítulo 5, na segunda leitura que nós fizemos, e traz uma palavra também de advertência, de exortação, para que nós nos situemos dentro do contexto que envolveu a história desses irmãos. Eles tinham caminhado no máximo 6 anos na sua jornada espiritual. Pensem em vocês, 6 anos. Agora se faz necessário nós nos colocarmos ao lado desses irmãos, medindo a quantidade de tempo que nós temos caminhado junto ao Senhor. Eles tinham, no máximo, 6 anos de caminhadas. E a palavra de Deus nos exortou, como nós vimos aqui, que pelo tempo decorrido, que envolve esses 6 anos, eles já deveriam ser considerados mestres da palavra. No entanto, eles não tinham avançado. E eles estavam necessitando de um leitinho, necessitando daqueles alimentos que fazem parte dos rudimentos da nossa fé. Eles não estavam experimentados na verdade, na justiça. Eles não poderiam receber alimento sólido. Mas junte isto à situação de tensão na qual eles estavam vivendo. Eles estavam sendo violentamente perseguidos, irmãos. Não era uma perseguição apenas, de palavras, era uma perseguição física brutal. E a palavra de Deus traz uma exortação. Por quê? Na medida da tão grande salvação que foi dispensada a eles e também a nós, nada, absolutamente nada, poderia tocar a diligência daqueles irmãos no que concerne a sua carreira cristã. Mas aqueles irmãos estavam balançando na sua jornada. Irmãos, nós estamos vivendo hoje em tempos tão suaves, em tempos tão quietos, mas qual tem sido a nossa medida espiritual, irmãos? Qual tem sido o nosso ganho espiritual? Será que nós estamos discernindo a voz do nosso bom pastor? Aquele pastor que deseja pastorear-nos. Será que estamos discernindo a sua voz? Ele diz no Evangelho de João, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. A pergunta que eu faço a todos nós: temos discernido a voz do nosso pastor? E se não temos discernido a voz do nosso pastor, por que não estamos discernindo a voz do nosso pastor? É porque há muitas vozes que entram pelos nossos ouvidos e têm nos mantido cativos desse mundo. Então coloquem estas duas situações, uma ao lado da outra. Primeiro,
a colocação forte de que é uma inigualável salvação que não pode ser negligenciada. E aqueles irmãos estavam debaixo daquele tão duro tempo de perseguição. E vem uma palavra tão forte, parece até sem misericórdia, mas nada se compara, nada pode ser igualável a essa tão grande salvação. Então aí a última porção da leitura, do capítulo 11, quando este irmão, inspirado pelo Espírito Santo, remete-nos e remeteu aqueles irmãos que estavam lendo essa carta a uma experiência de irmãos do passado, que viviam em função de uma promessa, que tinham fé numa promessa, eles não viram a realização desta promessa. Aí nós vimos o que eles sofreram por causa de uma promessa. Aí na leitura que nós fizemos a partir do versículo 6, apenas lembrando alguns pontos, eles passaram pela prova de escárnios, de açoites, algemas, prisões, apedrejados, cerrados pelo meio, em função de quê? De uma promessa, de alcançar algo. Eles estavam tão sedentos e criam de maneira tão real e genuína de que este nosso amado Senhor viria, que haveria um reino estabelecido neste mundo, que eles abriram mão daquilo que chamaríamos hoje do bem maior, que é a própria vida. Eles não fizeram um caso de nada, abrindo mão dos seus próprios bens, das suas próprias famílias, e não se importaram até de serem encerrados ao meio, porque eles tinham uma promessa, e se fixaram nessa promessa. Tanto é que na parte final da leitura, verso 39 e 40, apenas para nos situarmos novamente, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram contudo a concretização da promessa. Mas aí vem para nós um peso de responsabilidade, vem para nós um peso que treme o nosso coração, pelo menos deve tremer, dizendo aí, por haver Deus promovido coisa superior a nosso respeito, porque a promessa se concretizou, para que eles, sem nós, eles não fossem aperfeiçoados. Irmãos, então esta palavra de negligenciarmos uma tão grande salvação tem um peso muito maior sobre nós do que aqueles irmãos, destes que nós mencionamos agora no capítulo 11 de Hebreus. Irmãos, como escaparemos nós se negligenciarmos uma tão grande salvação? Para darmos um passo seguinte dentro, então, agora mostrando esse encargo que o Senhor tem colocado em meu coração, está dentro dos aspectos, dos fundamentos da nossa fé. Falarmos dessa tão grande salvação e olharmos o que a palavra de Deus quer realmente trazer como compreensão ao nosso coração quando falamos desta verdade. Primeiramente, devemos discernir o que o Senhor quer falar para nós quando Ele fala de salvação. O que é salvação? O fato é que, infelizmente, até por um zelo exagerado, nós fizemos um reducionismo nessa palavra, salvação, interpretando apenas como regeneração. Sim, ela é regeneração, ou a regeneração faz parte da salvação. Mas se a gente for olhar ponto a ponto na palavra de Deus, nós vamos ver que a palavra salvação ela é muito ampla e ela precisa ser vista dentro dessa amplitude. Então, o que eu gostaria de, a partir de hoje, estar colocando para os irmãos a respeito dessa tão grande e inigualável salvação, que envolve a regeneração, sim, estávamos mortos em nosso espírito, mas nós fomos vivificados. Nós habitamos num corpo caído e no futuro nós seremos salvos também, ou seja, ganharemos um corpo glorificado igual ao corpo de Cristo Jesus. Agora falta-nos algo muito e tremendamente importante, que é uma salvação processual que está acontecendo e precisa acontecer em cada um de nós, que é a salvação da nossa alma. Então, esses três âmbitos da tão grande salvação precisam ser vistos com bastante critério. Isso vai nos ajudar
para que compreendamos o coração do nosso Senhor. Mas veio ao meu coração, quando eu estava meditando sobre esse caminhar, esse encargo, que para nós compreendermos a respeito dessa inigualável salvação, nós podemos ver isso de duas formas, na forma negativa e na forma positiva. Na forma negativa seria nós abordarmos a malignidade do pecado, a tremenda realidade de corrupção da raça humana. De tal forma ela está corrompida que nada pode ser feito a partir do próprio homem, fazendo parte da raça humana, para que ele obtenha essa tão grande salvação. Podemos abordar mostrando essa sujeirada toda, e isso é uma verdade. No entanto, podemos compreender essa tão grande salvação conhecendo o tão grande Salvador e o que Ele fez por nós. Porque nós não podemos separar a pessoa da obra. Quando nós falamos da pessoa de Cristo, a obra de Cristo está junto. Quando nós tocamos na obra, não tem como nós não falarmos da pessoa. Mas eu gostaria de colocar nesses primeiros passos este pensamento, olharmos essa tão grande salvação, antes de tratarmos propriamente dito daqueles 3 pontos: salvação do espírito, alma e corpo. Mas olharmos o tão grande Salvador, o alto preço que Ele pagou para que nós então obtivéssemos uma salvação que é da mesma estatura do nosso Salvador. E subiu ao meu coração algo que alguns irmãos já têm isto no coração de maneira muito forte. Mas me permitam deixar o registro dentro desse encargo, para entendermos quem é esse nosso tão grande Salvador. Então vamos para Mateus capítulo 13. Nós vamos ver numa daquelas parábolas conhecidas como as parábolas do reino. Nós vamos fazer uma observação em uma delas. E aqui nós vamos então buscar, com a ajuda do Espírito, tocar nesse tão grande Salvador que é o nosso amado Senhor. Então, Mateus capítulo 13, das 7 parábolas, nós vamos pegar aqui uma delas, que é a da pérola, versos 45 e 46. A palavra de Deus diz assim: o reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo que possui e a compra. É muito importante nós fazermos aqui um pequeno adendo, que muitos irmãos utilizam esta passagem até para que se aplique ao evangelismo. Uma pessoa conhece a Cristo, vamos dizer assim, este inigualável Senhor de valor eterno, então ele vai e vende tudo quanto tem, ou seja, e rende-se. Tentam buscar aqui uma aplicação no que concerne o evangelismo. Eu, particularmente, entendo que, em especial por um motivo que nós vamos dizer, esse trecho, essa parábola, ela não quer nos trazer esta realidade, quer nos mostrar algo mais profundo. E eu quero ver com vocês analisar essa palavra compra que está aqui, e verificarmos em qual contexto ela aparece em outras situações. Há várias passagens, mas nós não vamos nos utilizar de todas elas. Mas essa palavra compra, ela é determinante para compreendermos o que o Espírito quer nos comunicar sobre esse grande mercador do universo. Então essa palavra compra, ela é chave para nós. Vamos observar o primeiro texto aqui, de Gálatas capítulo 3, versículo 13. Gálatas 3, verso 13. As Escrituras dizem assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque escrito está: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Essa palavra resgatou que aparece aqui é da mesma raiz de compra. Aqui ela é acompanhada de uma outra palavrinha que é ex.
Aqui hexagorazo, lá é agorazo. Mas nós estamos falando de uma mesma verdade. Só que o contexto permite nós pensarmos que esta compra ela é feita no mercado. E aquele que comprou, aquele que foi buscar no mercado, essa palavra permite nós pensarmos, comprou algo que vai pertencer para ele de modo, vamos dizer assim, eterno, para sempre. E ele não pode mais desfazer disso. É dele para sempre. Ele comprou para ele e não pode mais devolver. Tamanha é a força que essa palavra permite que nós pensemos sobre ela. Então, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Quando Ele nos comprou para Ele. Não há mais possibilidade de nós voltarmos ao mercado de escravos, porque Ele nos comprou de tal forma, e essa compra não permite mais devolução. Tamanha manifestação de amor e de desejo de obter-nos para Ele. Então essa palavra pode ser vista dentro daquele contexto. Então é uma compra de algo de valor que a pessoa que está comprando, valor alto, e a está comprando para que fosse dela. Vamos pegar outras duas passagens, eu creio que são suficientes, em 1 Coríntios, a primeira delas, capítulo 6, versículo 20. 1 Coríntios 6, verso 20. Aí nós temos assim: porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Essa palavra comprados é a mesma, exatamente a mesma que aparece em Mateus. Fostes comprados por preço. E aqui mostra-nos claramente que a aplicação desta palavra, ela está ligada a uma compra. E isso vai permitindo a nós entendermos que aquele texto não é adequado se aplicar no que concerne à salvação, ao evangelismo. E vamos pegar mais uma outra passagem nesse mesmo livro, capítulo 7, verso 23, onde vocês estão aí. Por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. Essa palavra aqui aparece novamente. Fostes comprados por preço. E há outras passagens que nós podemos adequar dentro dessas colocações que estão sendo feitas, creio que são suficientes as citadas. Então, o reino do céu, estou voltando para o texto, Mateus, é semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo quanto possui e a compra. Então, como vamos compreender? Esse que negocia boas pérolas é o mercador desse universo, é Cristo Jesus. E a pérola é a igreja. A pérola somos nós. Nós somos essa pérola de grande valor. Agora, irmãos, uma coisa que é muito importante. É interessante os cuidados que o Espírito Santo toma para colocar as suas verdades na palavra. Pérola. A pérola é um ser vivo. E a formação da pérola é na base e no fundamento do sofrimento, da dor, da muita dor. Vocês sabem que a ostra, quando ela é invadida, quando por uma situação involuntária ou outra coisa, ela ingere ou é ingerido um grãozinho de areia ou qualquer coisa, aquilo começa a provocar na ostra um desconforto e uma dor insuportável. E ela começa a produzir então uma substância chamada nácar, e essa substância começa a cobrir todo aquele sofrimento e produzindo então no seu final uma pérola de grande valor. Quando nós aplicamos essa verdade ao custo que o nosso amado Senhor Jesus teve para que nós fôssemos formados, nós vamos entender que Ele foi quem nos gerou com muito sofrimento. Ele nos gerou. Então vamos pegar pelo menos duas passagens da velha dispensação, Isaías capítulo 50, e vamos fazer menções de outras, mas capítulo 50 de Isaías, 700 anos antes da vinda do nosso Senhor a esta terra, Isaías recebeu com tanta clareza, com tantos detalhes, a revelação do nosso Cristo Jesus, que é impressionante.
capítulo 50, nós podemos ver aqui, versículo 6. Ofereci as costas aos que me feriam, e as faces aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam. Esse é um texto profético messiânico. Aqui está uma porção da palavra de Deus que remete-nos ao sofrimento do nosso Senhor. Mas se nós não prestamos atenção no texto, observem que ele voluntariamente fez isto. Ele ofereceu as suas costas àqueles que o feriam. Ninguém precisou violentamente virar as costas para que ele recebesse todas aquelas séries de chibatadas. Aquele chicote que chamava-se flagellum, que era composto de cintas de couro que tinham envolvidos bolas de aços e aços retorcidos, que quando lançados sobre as costas, aqueles aços entravam na pele do Senhor e arrancavam a pele. É por isso que está escrito, pelas suas pisaduras fomos sarados. As pisaduras referem-se a todo o sofrimento que ele recebeu sobre as suas costas. Sabe por que isso, irmãos e irmãs? Ele estava nos gerando. Esse é o preço da alta que o grande mercador do universo pagou por nós. Ele estava nos formando. Tamanha dor. Esse é o nosso Senhor. O seu sofrimento é o custo da nossa formação. Então, quando nós vamos falar de uma tão grande salvação que não pode ser negligenciada, nós devemos pôr a boca no pó. E sobre nós pesa há um peso maior de responsabilidade do que sobre aqueles mesmos irmãos hebreus, porque eles estavam debaixo de uma situação tão difícil que é até para nós compreensível. Ainda assim foram exortados. Aqueles irmãos da velha dispensação, que por uma promessa sofreram o que sofreram. E nós? Quanto tempo temos caminhado, você e eu? Qual é a minha história diante do Senhor? Quanto tempo você tem ouvido o Evangelho? Oh, irmãos e irmãs, sabe o que significa isso? Negligência. Negligência. A Bíblia fala de 2 tronos, diante dos quais os homens comparecerão. Primeiro, uma classe de homens, os ímpios, aqueles que, de fato, recusaram, eles rejeitaram, enfim, não alcançaram a salvação por próprio desejo do seu coração. Esses vão comparecer diante do trono branco. E lá vão ouvir a homologação de um juízo. Mas há um outro trono, chamado Tribunal de Cristo. E numa outra classe de homens, que envolve homens e mulheres, todos nós que nascemos de novo, vamos comparecer para dar conta do todo bem ou mal que tivemos feito por meio do corpo de Cristo. Seremos julgados, sim, como filhos de Deus, como povo de Deus. Ali fala-se do galardão e ali fala-se também do prejuízo. Irmãos e irmãs, não podemos negligenciar essa tão grande salvação. Quanto tempo você tem aí percorrido na sua carreira cristã? Oh, irmãos, é uma palavra ao meu coração, ao nosso coração. Mas estamos comparando aqui que essa tão grande salvação tem um tão grande Salvador. Peguem Salmo 129. Há um versículo isolado aqui, mas que ele nos remete a uma verdade na qual nós lemos, em outras palavras, no livro de Isaías há pouco. E Salmo 129, verso 3. Sobre o meu dorso lavraram os aradores, nele abriram longos sulcos. Aqui está. Isso remete-nos também a uma dor, a um sofrimento que o nosso amado Senhor padeceu por nós naquela cruz. E se nós fôssemos enumerar todos aqueles momentos de dor do nosso Senhor, nós poderíamos mesmo já dizer que a sua encarnação é um estado de humilhação.
porque ele deixou o seu trono de glória. Ele que era detentor de toda a sublimidade e glória, ainda que não abriu mão de nada disso, mas ele deixou o seu trono de glória. Esvaziou-se a si mesmo e assumiu, ele tomou a forma de um servo. É impressionante. O Deus Todo-Poderoso na pessoa do Filho assumindo a forma de servo. Por que servo? Por que não um pequeno rei? Por que não alguém que tinha um pouquinho mais de importância? Porque o caráter desse Deus sublime só pode ser mostrado de modo adequado quando ele está agindo como um escravo de amor. Hoje no mundo se mede o valor do homem pela quantidade de escravos que ele tem. Mas diante do Senhor se mede um homem em Cristo com a quantidade de pessoas que ele serve. Temos que ter um coração escravo de amor. Aí nós vamos nos parecer com este amado Senhor. Então, lá do trono ele deixou para ser servo. Ele não veio para ser servido, veio para servir. Esse é o nosso amado Senhor. Estamos conhecendo um pouco dele. Então esse é o nosso Senhor. Então ele experimentou um estado de humilhação, ele viveu um estado de humilhação, rejeitado pela sua própria família no início da sua jornada, não reconhecido pelo seu próprio povo, desprezado por todos. Isso é um estado de humilhação. Mas nós podemos pontuar aqui, quando ele foi para o jardim de Getsêmani, quando os evangelhos relatam pelo Espírito Santo a própria fala tão cheia de dor do nosso Senhor. A minha alma está profundamente triste até a morte. Aí ele roga para os seus discípulos: ficai comigo e vigiai. O que aconteceu com eles? Foram dormir. E Jesus não os recriminou, porque Jesus sabia que a carne era fraca, mas os encorajou. E sabe por que ele sofreu nessa profundidade de agonia? Porque ele estava gerando você e gerando a mim. Mas onde consumou essa geração, essa formação dessa pérola maravilhosa que ele tanto ama? Na cruz do Calvário. É quando, depois dele ter sofrido tudo, de ele ter padecido todos aqueles tipos de agressões físicas, ter a coroa de espinhos sobre a sua cabeça, então ele é crucificado. Ali. E aí nós temos todo aquele momento de 6 horas mais significativas que esse universo pode registrar. As 6 horas de amor, reveladas por Cristo, por nós. 6 horas de um amor que nós não sabemos. Amor por nós, mas de um sofrimento inigualável a esse tão grande Salvador que morreu por nós naquela cruz. Entende por que é uma tão grande salvação, irmãos? Que nós não podemos negligenciá-la? Por que ele padeceu tanto? Por que ele morreu naquela cruz? Porque ele estava gerando-nos. Então, quando a gente olha para essa parábola, entendemos essa pérola de grande valor. Por mais inacreditável que possa ser, somos nós. Como que ele pode olhar para nós e nos valorizar tanto assim? Ele deseja ter comunhão conosco. Ele anseia caminhar conosco. Mas nós somos tão resistentes, amamos tanto o mundo, nós amamos tanto a nós mesmos. Oh, irmãos e irmãs, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Que palavra! Então, para nós começarmos esse caminhar que vamos ter por algum tempo, não muito, para falarmos de uma tão grande salvação, que fique esse registro, que nós estamos diante de um inigualável Salvador, que somente ao pronunciar o seu nome, o nosso coração deveria tremer. Tamanho é o poder, tamanho é o significado do valor do seu nome, que Jesus é: eu sou a salvação, é Jeová Sus, ou Javé Sus, eu sou Jeová Sus, salvação, eu sou a salvação. Esse é o significado do nosso amado. Ele não nos deu uma salvação, ele é a nossa salvação.
Ele é aquele que não nos dá uma ressurreição, Ele é a nossa ressurreição. Ele é. Nele se consumou e se consuma tudo o que nosso Deus e Pai estabeleceu no seu eterno propósito. Então, avancemos mais um pouco dentro do encargo, para que nós compreendamos agora, dentro desse valor, dessa tão grande salvação, o que exatamente o Senhor veio fazer a nosso favor. Precisamos então conhecer, à luz da palavra de Deus, o que a Bíblia, a palavra de Deus, fala-nos a respeito do homem que está caído, que está perdido, que está numa situação deplorável. Quando a Bíblia fala a respeito do homem, então a Bíblia tem uma definição a respeito do homem. Então nós vamos ver pelo menos 2 passagens para deixarmos de modo claro o que a palavra de Deus, quando fala do homem, quando analisa o homem, ela tem a nos dizer. O primeiro texto é 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. De modo muito claro, nós temos aqui as Escrituras nos mostrando o homem composto de 3 realidades distintas. Então, 1 Tessalonicenses 5, verso 23. Diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu creio que a própria palavra, ela está de modo tão claro estabelecida aqui, que dispensa qualquer tipo de adendo, ainda que a gente possa colocar algumas explicações. Mas ao meu coração, pelo menos, de modo assim lúcido, está dito aí que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Aí, e o vosso espírito, e alma, e corpo sejam conservados, íntegros e irrepreensíveis até a vinda do Senhor. Só uma partezinha aqui. Vejam que a palavra, que é até uma palavra de oração, um pedido que é feito, ela envolve a saúde do espírito, a saúde da alma e a saúde do corpo. Sejam conservados íntegros e irrepreensíveis. Não está falando só do espírito e alma, mas o corpo também, até a vinda do nosso Senhor. Então nós devemos apropriar-nos de todas as verdades que as Escrituras nos mostram, como verdades que são dispensadas a favor da igreja. Porque nós somos esta pérola que Ele tanto amou e tanto ama. Que precioso é podermos todos os primeiros dias da semana, os domingos pela manhã, estarmos aos pés desse Senhor, para reconhecermos esse tão grande Salvador, que fez essa tão maravilhosa obra a nosso benefício. Então o primeiro texto, voltando aqui, mostra-nos claramente que a palavra de Deus tem a nos ensinar que este homem, ele é composto de 3 realidades distintas, vamos assim colocar. Tem um espírito, uma alma e o corpo. Para que nós entendamos, o espírito é a parte do homem que traz a consciência a respeito de Deus. A Bíblia fala que Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então Deus, ao formar o homem, deu a ele esta realidade para que através do Espírito pudesse haver uma comunhão com Deus. Então o Espírito nos traz a consciência do nosso Deus. A nossa alma traz a consciência a respeito de nós mesmos. Somos pessoas distintas. Somos pessoas. Nós somos personalidades. Então nós somos, a Bíblia fala, almas viventes. Em algumas traduções da Bíblia, o Velho Testamento, muitas vezes quando a palavra era aplicada a pessoas, quando se numerava, por exemplo, eu vou fazer qualquer número sem estar preciso na minha colocação, e o número
daquelas pessoas eram de 2.789, mas umas versões traziam o número daquelas almas era de. Então, almas no seu sentido de integralidade, falando do homem como um ser integral. Mas aqui nós estamos observando que nós temos uma alma, e é aqui que nós temos consciência de nós mesmos. E nós temos o quê? Um corpo físico, e pelo qual nós temos a consciência do mundo em que nós vivemos através dos sentidos que nos foram dados. Então temos consciência que habitamos no mundo. Então o homem ele é visto nessas 3 esferas. É muito importante porque o que nós estamos falando é de uma tão grande salvação. Aí quando nós olhamos que esse homem ele é esta realidade que tem essas 3 esferas, e nós vamos entender a tão grande salvação, como ela atua em todo esse processo, em toda essa realidade do ser humano. Vamos pegar uma outra passagem, Hebreus capítulo 4, versículo 12. Observe bem essa palavra, Hebreus 4, verso 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e propósitos do coração. Hoje, veio ao meu coração, eu falei, eu vou buscar essa palavra no seu sentido original, dividir. Ela é uma palavra bastante interessante. E ela, rachar totalmente, separar. Rachar totalmente. Eu achei forte essa expressão. Então, dividir, rachar totalmente, alma de espírito. Mostrando-nos que há 2 realidades distintas. Por que eu estou enfatizando isso? Porque há irmãos que entendem que o homem é um ser dicotômico, ou seja, ele tem 2 partes. Seria uma parte material, física, e a parte imaterial, chamada, aí intercambiando-se, alma ou espírito. O espírito sendo essa parte material que comunica com Deus, e a alma que dá a consciência de nós mesmos. Coisas desse tipo. São irmãos dicotômicos, coloquemos assim. Mas entendo, eu creio que muitos irmãos também compreendem que é mais adequado nós olharmos e entendermos que o homem é um ser tricotômico. Ele tem 3 realidades. E esse texto permite nós enfatizarmos isto, por quê? Porque essa palavra, ela é forte como ela é tida aqui, separar alma de espírito, e veja aqui a relação que é colocada, juntas e medulas. Juntas é uma coisa, medula é uma outra coisa totalmente diferente. Se alma e espírito fossem iguais, juntas e medulas seriam iguais também. Então, eu creio que o raciocínio que o Espírito quer nos dar é exatamente que há essa distinção. Então, a palavra de Deus, ao meu coração, é clara nesse sentido. Quando a gente vai buscar orientação nas Escrituras para saber o que ela tem a dizer a respeito da realidade do homem, chegamos a ela. O homem é um ser tricotômico. Um espírito, alma e corpo, como nós vimos. Então, uma vez dito isto, podemos avançar um pouco mais. Aí nós vamos falar um pouco a respeito do que aconteceu com esse homem. Nós vamos rapidamente para o livro de Gênesis, no capítulo 2. Lembre-se que nós havíamos mencionado aos irmãos, até em oração, que o Espírito Santo nos socorra para que os fundamentos da nossa fé possam ser cada vez mais alicerçados em nossos corações e possamos discernir a tão grande salvação, olhando para um tão grande Salvador e conhecendo o que Ele fez e como se processa essa realidade em nós. Então, em Gênesis, no capítulo 2, nós temos aí o registro das Escrituras Sagradas da formação do homem e também da formação da mulher. Então temos essa descrição aqui também. Mas nós temos aqui, nesse mesmo capítulo, capítulo 2, que Deus, quando formou o homem, Ele já estabeleceu um relacionamento com este homem. E Ele formou este homem quando soprou sobre as suas narinas o fôlego de vida, e vida lá no seu
contexto original, está no plural. Soprou o fôlego de vidas. É assim que nós vemos lá no original, não é vida no singular. Então isso também é muito significativo para nós, porque foi feito um boneco do pó da terra, Deus soprou o espírito de vida, que é o espírito humano do homem, e nessa junção do barro com o espírito do homem, o que aconteceu? Surgiu o homem na integralidade, a alma vivente. Então o homem se tornou esta realidade. O espírito, alma e corpo é a composição do homem. E Deus deu a este homem, lógico, ele desejava criar um ser, um homem que pudesse voluntariamente buscar a sua face, voluntariamente pudesse dispor o seu coração a ter comunhão e mesmo adorá-lo. Então ele deu a este homem uma livre agência, um livre-arbítrio, para que esse homem pudesse, então, adorá-lo porque deseja assim fazê-lo. Deus muito bem poderia criar um homem perfeito em todas as coisas e, de certa forma, colocar um detalhezinho neste homem que ele iria escolher sempre a vontade de Deus. Mas é a mesma coisa se nós pensarmos num relacionamento conjugal. Se, por exemplo, eu sei que a minha esposa, ela me ama porque foi programada para me amar, ela me ama porque tecnicamente ela foi programada, então todas as vezes que ela disser a mim que me ama, no fundo eu sei que tecnicamente ela está dizendo isto. Mas se ela me ama porque ela deseja fazê-lo, é diferente. Aí eu tenho alguém que me ama porque deseja me amar. E é assim que Deus desejava estabelecer um relacionamento com a sua criatura. Um relacionamento de amor, um relacionamento de liberdade. Muito importante. Mas há algo que Deus não deu ao homem na criação. Não deu. Ele não deu o poder e a faculdade dele autodirigir-se. Não deu. Porque o pecado é independência. O pecado é independência. O pecado é você separar-se da vontade de Deus e andar no seu próprio caminho. A palavra universo pode ser traduzida também como única vontade. Enquanto nós tivermos várias vontades nesse universo, nós temos conflito. O que está acontecendo é um cativar. Por que o Senhor Jesus Cristo foi levantado na terra e atraiu a todos sobre ele? Não apenas restringindo a um pensamento que muitas vezes nós temos, mas ali é algo muito mais amplo dentro da obra da cruz. Porque ele estava, de fato, através da sua obra de redenção, estabelecendo a ele mesmo como cabeça absoluta desse universo. Em todas as coisas. Então tudo está sendo atraído para uma única realidade, uma única vontade. Muito facilmente visto isto quando a gente vê a relação da Trindade. Mas pegando apenas a relação pai e filho, quantas, pelo menos 2, 3 vezes a gente ouve isso, 2 com certeza de maneira clara, né? Assim, o pai dizendo: este é o meu filho amado, a ele eu vi. É o pai jogando toda a atenção para o filho. Aí quando a gente olha do filho para com o pai, ele diz assim: eu nada posso por mim mesmo. Assim como eu ouço, assim eu faço. Porque eu não desci do céu para fazer a minha vontade, mas a daquele que me enviou. O pai acabou de falar no texto para nós: ele é meu filho, a ele eu vi. O filho fala assim: olha, eu faço o que eu ouço. Percebo a realidade de uma única vontade. Então o que está acontecendo? Nós estamos sendo atraídos para esta realidade, para que haja uma única expressão nesse universo. É a perfeição de Deus. Então esse é um ponto. Então Deus não deu ao homem a faculdade, nem o poder de autodirigir-se. Porque quando ele saísse dessa esfera de obediência, que olha, todos os frutos da árvore comerá livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás.
Aí nós temos essa realidade. Sabemos o que aconteceu. O homem, então, escolheu. Ele pecou. Ele pecou. Lembre-se que o nosso tema, o nosso assunto é uma tão grande salvação. Vimos quem o homem, estamos vendo o que aconteceu com este homem. Foi criado à imagem e semelhança de Deus e foi colocado diante de uma escolha e escolheu o seu próprio caminho. Muitos abordam a qualquer um de nós e dizem assim, olha, se Deus fosse amor, Ele não permitiria tanta diferença, Ele não permitiria tanta desigualdade, mortes de crianças inocentes, tragédias, essas situações que acontecem também na esfera do próprio globo, esses problemas de terremotos, essas situações todas. Se Deus fosse amor, Ele não faria isso. Por que os hospitais estão cheios de crianças e assim? Deus não é amor? É assim que eles perguntam a nós. Não, Deus é amor. Porque se Deus não fosse amor, lá na origem, quando o homem tivesse ele se levantado como se levantou contra a palavra de Deus, Deus poderia colocar um X no seu projeto. Eu vou fazer um outro projeto aqui. Mas Ele não fez isso. Neste, ou para este que se rebelou contra Ele, o que Ele fez? Ele deu um gesto de amor. E veio no tempo certo, na pessoa do seu filho, e nasceu no meio de uma raça caída. Ele desceu o trono de glória, como lá atrás nós falamos, e veio ser servo. Desceu à região dos mortos. O que é misericórdia? Misericórdia é quando Deus, Ele desce e entra dentro do nosso estado de miséria para nos conhecer e de lá nos tirar. Esse é um ponto importante a ser frisado. Então o homem, ele teve a sua escolha. Então, foi dada esta ordem, mas nós sabemos que o homem se rebelou. Vale a pena o registro para destacarmos o aspecto inicial, que ainda vamos avançar um pouco hoje sobre a regeneração. No capítulo 3, mostra-nos que logo após o estado de rebelião, logo após o estado da escolha errada, tanto da esposa Eva como do homem, aconteceu algo, e é isso que vamos ver agora. Capítulo 3, versículo 6 e 7. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu ao marido, e ele o comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Então nós temos um quadro registrado aqui, entre muitos de nós conhecido, mas vale o registro para falarmos da tão grande salvação. Então aqui está o quê? A ruína, aqui está a desolação, aqui está, dentro do capítulo 3 de Gênesis, um registro extremamente dolorido para o coração do nosso Deus, a rebelião de uma criatura que Ele fez com tanto amor. Rebelou-se contra o seu Criador. Mas mostra-nos aqui algo interessante. Lá, num texto que eu mencionei para vocês, que está registrado no versículo 17 do capítulo 2, mostra-nos, se eles comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente eles morreriam. Guardemos essa palavra, morte, colocando ela em um substantivo aqui, morte. Eles morreriam. Mas houve o processo de rebelião. No versículo 7 fala-nos que depois deles terem se rebelado, aconteceu algo que faz pensar no que estávamos dizendo lá atrás na composição do homem. Abriram-se os olhos e perceberam que estavam nus. Aí fizeram folhas de figueira para si. Então já percebemos que aquela morte na qual está referida no capítulo 2, não se falou imediatamente da morte física, porque Adão ainda viveu centenas de anos à frente. Aquela morte não poderia estar falando a respeito da consciência dele mesmo. Porque depois, se vocês lerem aqui na sequência do capítulo 3, vocês vão ver que o próprio Deus vem buscar um diálogo com Adão, buscando uma comunhão com Adão. Onde estás? Coisa
a pensar, né? Será que Deus não sabia que Adão estava entre as folhas escondido? Sabia. Mas Deus queria que Adão soubesse que ele estava perdido. Aí Adão, ele desencadeou um processo de desculpa, de autodesculpa. Eu ouvi a tua voz e porque tive medo e me escondi. Olha, a primeira vez que a palavra medo entra na palavra de Deus aqui, medo. Medo. Ouvi tua voz no jardim, tive medo e me escondi. Fuga. Então, percebemos que Adão, ele tinha consciência do que havia feito, ele tinha consciência de si, ou seja, a sua alma havia sido maculada pelo pecado. Mas a Bíblia fala que certamente eles morreriam, ou ele morreria. Morreu ou não morreu? Morreu. Mas em que esfera? No Espírito. No Espírito. Porque o homem continuou vivendo por muito tempo. Ele continuou desenvolvendo os seus projetos, fazendo todas as suas maquinações e foi embora. Então nós estamos vendo que, dentro dessa colocação inicial que estamos mostrando aos irmãos, o homem se rebelou contra Deus. Ele morreu espiritualmente. Lembre-se que o nosso tema é uma tão grande salvação. E o ponto principal que nós vamos ver, não vai ser hoje, mas é exatamente a salvação processual. Que ela é extremamente importante e é aonde nós, como povo de Deus, temos falhado incrivelmente. Nós não estamos avançando espiritualmente. Não é porque nós não discernimos muito esse aspecto que estamos mostrando agora, não. É porque nós não estamos discernindo o negar a si mesmo, tomar a cruz e após Jesus. Que é a salvação processual, para que o Senhor trabalhe com as nossas emoções. Somos tão desequilibrados, nossas emoções alteram, ora estamos lá no céu, ora vamos para o inferno, nas nossas reações, somos reativos, somos pessoas críticas, azedas muitas vezes, melindrosas, cheias de autocomiseração, às vezes agressivas. Isso somos nós. E isso está dentro do âmbito da nossa alma. Quanto tempo isso vai perdurar? Então, esse é apenas um parênteses que depois nós vamos abri-lo, mas não é agora. Mas é importante, irmãos, para que nós falemos dessa tão grande salvação, para que compreendamos que o nosso tão grande Salvador fez uma obra plena. Uma obra plena a nosso favor. Agora, devemos entender que todo ser do homem foi atingido. A morte permeou espírito, alma e corpo. Ou seja, espiritualmente o homem está morto. Com relação ao corpo, ele está condenado à morte. Estamos condenados. A cada dia que passa, nós somos visitados por mais um aspecto do envelhecimento. Um dia ou outro, salvo a volta do Senhor, nós vamos sofrer a morte física. E no que refere-se ao âmbito da nossa alma, nós somos escravos de nós mesmos. E nós vivemos em torno de nós mesmos. Porque se o pecado é independência de Deus, logo o homem precisa viver em função de alguma direção. E ele estabeleceu a sua própria. E aqui então criou-se o universo do egoísmo. O homem tornou-se o centro de si mesmo. Tudo deve gravitar em torno do homem. Por que nós brigamos? Porque a nossa vontade difere. Por que os casais brigam? Queda de braço. Porque há conflitos de vontade. E assim vai. Então o Senhor quer cativar a nossa alma, salvando-nos diariamente, santificando-nos. Pois nós vamos ver isso, quebrantando-nos. Mas aqui ainda precisamos falar algumas coisas mais sobre esse aspecto. Então, a morte permeou todo o ser do homem. Aí vocês vão entender. Por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte passou a todos os homens. Vou levantar uma questão aqui, não sei se vai ser respondida hoje. Alguém podia perguntar ou levantar a seguinte situação: mas espera lá, estamos no século 21. Você está falando de um assunto aqui que atravessa os séculos e vários milênios, aí são 6.000 anos de história. O que eu tenho a ver com Adão?
Como que a palavra de Deus pode nos responder a esta situação? Então vamos deixar essa pergunta no ar, para que a própria palavra mostre como que a Bíblia fala a respeito desse cabeça federal. E somente um homem poderia fazer essa obra de salvação tão estupenda, somente um homem. Porque o homem é composto de espírito, alma e corpo. Nenhum animal poderia, ainda que Deus usou todo aquele processo de sacrifício por todo aquele tempo, aquilo era uma sombra que apontava para uma verdadeira realidade. Nenhum anjo, se isso fosse capaz, poderia realizar, porque o homem é espírito, alma e corpo. Então Jesus, quando ele veio a este mundo, ele assumiu tudo o que o homem era, excetuando o pecado. Porque assumir a essência da natureza humana não significa assumir o pecado. Ele assumiu a essência da natureza humana, espírito, alma e corpo. Então ele era perfeitamente homem e perfeitamente Deus. E como homem ele viveu 100% dependente do seu Pai. Então somente ele poderia se constituir nosso verdadeiro e tão grande Salvador. Um homem. Por que não um anjo? Porque, acabamos de dizer, o homem caiu nas suas 3 esferas, espírito, alma e corpo. Agora, como que um homem caído espiritualmente pode ser usado como um sacrifício vivo? Não pode. Porque a morte é irreparável. A morte, a queda, guarde isso, é irreparável. Então isso nos permite pensar, e lógico, e com certeza afirmar, que a queda não foi um aspecto comportamental, a queda foi espiritual. Não foi uma questão comportamental. Então, tira a obra, tira todos os méritos que você possa imaginar para você galgar uma salvação. A morte é irreparável. Você pode praticar boas obras, você pode fazer o que você quiser a vida toda, mas se você não tiver o seu espírito regenerado, com todo respeito, estas obras servirão de condenação para você mesmo, porque você está negando o tão grande Salvador que te ofereceu uma tão grande salvação. Esse é o assunto. Agora, nós já vamos, para sermos cautelosos com o nosso tempo, só fazemos algumas observações e vamos avançar nesse assunto aqui. Então, o caminho da nossa salvação foi um caminho que somente o Senhor Jesus poderia trilhar. Somente Ele, perfeito homem, nos substituindo. Um perfeito homem vindo a este mundo para fazer uma obra tão perfeita que nós não conseguimos nem descrever de modo adequado. Eu queria concluir dizendo algo a vocês a respeito da obra de Cristo, da obra, quando o Senhor Jesus Cristo morreu por nós. Então nós temos vários aspectos que implicam a salvação. Se nós olharmos, por exemplo, os sacrifícios que estão apontados no livro de Levítico, nós vemos lá sacrifício vicário, sacrifício substitutivo, sacrifício expiatório e sacrifício identificativo até. Lembra-se quando o sacerdote impunha a mão na cabeça do bode, do animal? Então aquilo era uma identificação. Mas eu queria deixar registrado aqui que nós devemos tomar um pouquinho de cuidado, que quando nós falamos de morte substitutiva e morte inclusiva, esses dois fatos são inseparáveis. Eles precisam ser distinguidos, mas nunca separados. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você creu que o Senhor Jesus Cristo morreu por você, lhe substituiu naquela cruz, essa tua fé nesta obra necessariamente te leva a experimentar a sua morte em Cristo, ainda que você possa até desconhecer desse fato. Porque nós não podemos separar uma obra espiritual. A morte substitutiva e morte identificativa é uma mesma realidade. Então, quando você recebe a revelação de que Cristo morreu por você, lhe substituiu,
significa sim que você está recebendo todos os benefícios desta morte. Ou seja, lembre-se de um texto que diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos. Olha, substituição, ele morreu por todos. Logo todos morreram. Está conectado. Então nós não podemos separar essas duas realidades. Se um irmão um dia falar para você assim: olha, eu creio que Jesus Cristo morreu por mim naquela cruz, ele é meu substituto, não espere mais nada. Se ele fez isso de todo o seu coração, ele é um salvo. Agora, ele precisa conhecer o avanço, a realidade de uma salvação mais perfeita. Romanos 5 fala da nossa justificação, uma plena justificação que nos é dada pela fé. Romanos 6 nos avança de uma vida destes que foram salvos, uma vida de união em Cristo, da nossa morte nele. Nosso velho homem foi crucificado com Cristo, ele agora é a nossa vida. Mas o Senhor quer que nós conheçamos mais do que essa vida de união. Ele quer que nós conheçamos uma vida de total dependência do Espírito Santo, capítulo 8. E o capítulo 7, onde nós nos encontramos. Tentamos viver a vida cristã no braço. E é aí que entra a salvação da alma. Então, fomos justificados. O Senhor quer mostrar que nós temos uma vida de união com Cristo. Olha, vocês morreram para o pecado, morreram para vocês mesmos, morreram para o mundo. Cristo é a vida de vocês. Vocês estão ligados na videira, a videira está ligada em vocês são um. Isso é crescimento. Mas não separemos esta realidade da morte de Cristo, porque é um fato só. Aquelas pessoas que creem na sua substituição, creem que Cristo os substituiu, verdadeiramente experimentaram, receberam toda essa verdade, ainda que podem ainda não experimentarem toda a realidade do pleno ato que Cristo fez por nós na cruz. Então fica esse registro para os irmãos. Com a ajuda do Senhor nós vamos avançar depois um pouco mais nesse assunto e vamos prosseguir. Com a ajuda do Senhor, o Senhor deu isso para que nós pudéssemos estar repartindo com os santos, para que nós nunca perdêssemos de vista esses assuntos tão fundamentais que envolvem essa tão grande salvação vinda de um tão grande Salvador. Vamos orar. Nosso maravilhoso Senhor, Tu és tão precioso, Tu és um inigualável Salvador, um perfeito Salvador, e nós como um só adoramos a Ti, bendizemos a Ti por essa obra tão perfeita feita por nós, ainda que nós não merecíamos. Como é surpreendente para nós saber que Tu nos tens, ou tem a Tua igreja, como a grande pérola de valor este que foi pago pela Sua própria vida. Amado Senhor, encomendamos nossas vidas diante de Ti, encomendamos esse tempo aos Teus cuidados, a Tua palavra sobre o governo do Teu Espírito, para que Tu alicerces toda a verdade que Tu mesmo desejas fazer isto. Nós oramos em Teu santo e precioso nome. Amém.